favor, ora pelo Deus. Glória a Deus. Camarada novo, né? Cabeça boa. Só o poder, né? As crianças, por favor, venham para cá. Meninada até 11 anos. Vão ser ministrados ali. Glória a Deus. O sargento Marcos vai ministrar hoje, né? Hoje? É a esposa do sargento Marcos. O negócio é forte, mano. O sargento Marcos ali assistindo ao senhor. E a molecada fica tudo assim, com o olho aberto pro lado do sargento, ó. Vou falar mais um sargento aí para dar, né? Esse sargento crente é bonzinho, né? Só o poder de Deus. Mas amém. Vamos arrumar mais um sargento aí para dar. Vamos ver aí, né? O que Deus faz. Mas amém, queridos. Nós louvamos a Deus pela vida dessas crianças e pela vida dos pais. Vocês, pais, precisam ministrar na vida dessas crianças desde cedo. Uma das coisas que nós estamos pensando para fazer aqui na igreja com os pais é falar um pouco sobre o poder da bênção que o pai tem sobre a vida do filho. Não importa quem seja o seu pai, se ele é cristão, se ele não é cristão, na vida dele há uma bênção de Deus para ser ministrada na vida do filho. E o pai precisa entender isso e fazer essa ministração constantemente. Entende? Independente do seu filho ser calmo, ser peralta, ser isto, ser aquilo, você precisa ministrar na vida dele. Meu filho é mansinho, meu filho é tranquilo, glória a Deus. Mas se ele fosse agitado, como é que você ia agir com ele? Com ela. Então o melhor que você tem a fazer é ministrar da parte de Deus na vida dele. Amém? Vamos estender as mãos para cá? Pai, nós glorificamos ao Senhor pela vida de cada uma dessas crianças. Pai, nós sabemos que o Senhor tem projeto, tem propósito. A tua visão é muito longínqua, aleluia, a respeito de cada uma destas crianças. Senhor, pastores, pregadores, ministradores de milagres, ministros de louvores, líderes em potencial. Em nome de Jesus, ó Pai, não deixe de maneira nenhuma que o adversário roube isto deles, tire isto deles. Pai, conceda autoridade a cada pai, a cada mãe aqui presente, para ministrar na vida do seu filho a bênção que o Senhor tem para eles, no poder do sangue de Jesus. Tome cada monitor nesta noite, usa cada um deles, Senhor, de uma forma toda especial para ministrar ao coração destas crianças. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Como o Senhor, diácono David, nas tuas mãos, e a ele, Senhor, a inspiração necessária para ministrar a tua palavra ao nosso coração nesta noite. Usa ele, Senhor, de forma muito especial, de forma, meu Deus, que aqueles que estão aqui necessitando da palavra que o Senhor já colocou no coração dele, seja, Senhor, ministrado com coração prazeroso em receber a sua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos crendo que o Senhor vai operar. Amém. Glória a Deus. Salve a igreja, papai, Senhor, amém? Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Prometo para vocês que eu não vou demorar. A gente não vai passar da 10 e meia, tranquilo. Mas Jesus tem uma palavra para o seu coração essa noite, amém? É engraçado que o pastor não dá essa incumbência um pouco em cima da hora, mas ele tem que estar preparado, né, meu pastor? E eu louvo a Deus pela oportunidade de poder ministrar, assim, principalmente na minha igreja. Conversando com Deus, os meninos do sonho lá atrás, e como é bom a gente estar em casa, né? Como é muito mais fácil quando a gente está em casa, né? E
Você sabe como as coisas funcionam, você tem os recursos muitas vezes necessários. Estar em casa é bom demais, né? Quando você viaja, é muito bom as férias. Você passa ali uma semana, 2, às vezes 15 dias, um mês, né, Marcão? Mas não tem colchão melhor que o da tua casa. Não tem travesseiro melhor do que o da tua casa, né? Não tem chuveiro mais quente que o da tua casa, né? Então, hoje a gente vai entender a importância que é voltar para casa. Eu chegando ali, sempre como o pessoal vem de terno, não sei porquê, pastor, ele pergunta se eu vou pregar. Não é? Eu estava até falando com o irmão Ismael esses dias, né? Eu falei, mas quando a pessoa está de terno, parece que ela é até mais importante, né? A gente está ali na sonoplastia direto. Quando você está de terno ali na frente, morro, faz seu, né? Não é? Mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele usa quem está de terno e também usa quem não está. Amém? Foi ministrado aqui desde o início que Deus quer falar através de você. E quem foi hoje pro Buritizinho recebeu e realmente foi um marco ali. E aquela palavra ela está ecoando no meu coração de duas maneiras, pastor. Primeiro, eu entendi o objetivo tão importante que é ser limpo, sabe? Para que ser limpo? Porque se você coloca de uma maneira prática, ninguém usa um copo se você tiver pelo menos a ideia de que ele está sujo de alguma maneira. Já foi usado de maneira que talvez você não concorde com aquela maneira que aquele copo foi usado. E uma das duas coisas que me marcaram naquela ministração ali pela manhã da pastora Neta foi o momento em que a Adriana deu um testemunho a respeito de um quebrantamento sobre a vida dela, a questão de não negociar com o pecado. Não negociar com o pecado. E a outra coisa que me chamou a atenção, a pastora, depois de ministrar sobre a vida de todos ali em relação à limpeza espiritual que tem que ser feita em nossas vidas, ela falou a respeito de quantos aqui tem pessoas que ainda precisam ser alcançadas. E a mesma pergunta eu te faço essa noite. Eu tenho certeza absoluta que você, de maneira direta ou indireta, tem pessoas na sua vida que ainda não foram alcançadas pela palavra que limpa, que cura, que liberta e que transforma. E eu fico muito feliz porque eu fui alcançado um dia por esse amor, eu fui alcançado um dia por essa palavra que trouxe transformação para a minha vida. Mas nós, nos tempos de hoje, um tempo onde existem muito casamento homoafetivo, pessoas tentando aprovar o aborto, até novo gênero hoje existe, não binário. Os dias estão tão curtos, irmãos, e as previsões do tempo que a gente está fazendo estão tão diferentes, que é notório que Cristo está voltando. E a palavra da salvação, uma palavra que traz vida ao coração daquele que está oprimido, irmão, ela nunca foi tão atual como nos dias de hoje, mas nunca foi também tão escassa. O Juninho ministrando hoje pela manhã, falando da importância que é sair das quatro paredes. E foi um culto diferenciado, não porque a gente estava do lado de fora, mas porque a presença de Deus estava lá dentro. E seja dentro ou seja fora, o culto é especial quando Deus está presente. Eu confesso aos irmãos que a gente se organizando ali na sonoplastia, e eu fiquei um pouco acanhado, pensando assim, porque humanamente a gente pensa, irmãos, eu fiquei pensando, não é um culto evangelístico, né? Entre aspas. Porque um culto, quando a gente vai ali para quinta-feira na praça, a gente vai com a cabeça. Você vai ali com uma palavra até diferenciada, né, irmão? Para ministrar. Mas eu fiquei pensando, como é ter um culto cristão no meio de um local que não é cristão? No meu coração veio, como é que é dar glória a Deus num ambiente desse? Como é que é falar em línguas num ambiente desse? Eu fui com isso no meu coração pensando assim, será que vai ser realmente um culto igual a gente faz mesmo? Vai ser uma festa, vai ser um movimento igual a gente faz mesmo? Sabe por quê, irmãos?
porque a gente precisa mostrar Cristo nas nossas vidas é lá fora. E às vezes a gente fica com vergonha. Às vezes a gente fica com vergonha de Deus se manifestar através das nossas vidas. Foi ministrado sobre a vida da irmã lá, sobre a etiqueta, muitas vezes, que a gente demonstra na nossa família, com os nossos amigos, e se esquece que Deus quer se manifestar da mesma maneira, seja qual for o ambiente. E eu quero trazer para vocês essa noite uma reflexão bem conhecida. Se encontra lá em Marcos capítulo 4. Agora eu vou convidar você a ficar de pé. É um texto muito conhecido, mas que tem falado muito ao meu coração. E eu meditando nele no trabalho, Deus me deu alguns tópicos desse tema que falaram diretamente sobre a importância que tem uma vida. Talvez eu e você não consiga ter a dimensão da importância que tem uma vida para o Senhor. Talvez você fale de maneira muito natural que quando uma pessoa que aceita Jesus como único e suficiente Salvador da vida dela, há festas no céu. Talvez nós entendamos isso de maneira muito figurativa, por não entender a importância que tem uma vida para o Senhor. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Seja qual for o seu passado, seja qual for a situação, a vontade de Deus hoje é trazer salvação para a tua casa, trazer salvação para a tua família. Glória a Deus, irmãos. Mas Ele quer usar você. Você está disposto? Servir a Deus nunca foi, nunca é e nunca vai ser fácil, não é? Hoje eu tenho certeza absoluta que as pessoas pensaram duas vezes para vir para o culto. Pelo menos as pessoas que estiveram na frente da batalha. O pastor foi para casa junto com o Dilson. O Dilson falou: cheguei em casa, meu banho, descansei e fui embora. Falei: uai, Dilson, mas eu te deixei lá, tu já tinha levado os três? Não, pai. Depois daquela viagem que você deu comigo, eu ainda fui lá na Rua do Mar. Ainda foram terminar de organizar as coisas lá. Então, irmãos, não é fácil servir a Cristo. Mas hoje Deus te chama a estar debaixo da mão dele, onde está o refrigério. Sabe? É difícil sem Deus, sim, mas com Deus, ainda que é difícil, as coisas ficam um pouco mais tranquilas. O povo, quando andou no Egito, era um calor que o coco fervia dentro a água fervia dentro do coco. Mas Jesus ali colocou uma nuvem sobre o povo de Israel. Aí eu te pergunto: continuou quente? Continuou, irmão? Continuou. Mas às vezes a gente anula isso. Não, servir a Deus é fácil, Marcão? Não, mas tem seus refrigérios. Amém? Né? Tem as nuvens, né, pastor? Talvez ela não vai diminuir em 50% o calor, irmãos. Mas mesmo que você esteja passando por tribulação, Deus é contigo. Amém? São alguns versículos. Marcos capítulo 4, versículos 35 e 36. É uma passagem bem conhecida dos irmãos. Depois a gente vai ler no 5 alguns outros versículos. No 35, na minha Bíblia, talvez esteja um pouco diferente, mas esse acompanha aí. Diz assim: naquele dia de tardinha, e é bem essa palavra mesmo, de tardinha, repita comigo, de tardinha. Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. Capítulo 5, versículo 1, ele continua dizendo: Jesus e seus discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. Versículo 18, ele continua dizendo: quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Tome seu assento. Senhor Deus e eterno Pai, eu tenho consciência absoluta que não sou ninguém, ó Deus.
Mas, ó Pai, eu coloco diante da tua posição como um vaso. Me usa não como eu quero, não, ó Pai, da maneira que eu desejo, mas como tu quer, como tu deseja. E que a tua palavra, ó Pai, como sempre tenho pedido, que não seja apenas teórica, mas que ela seja prática em nossas vidas. Eu te peço isso, ó Pai, entendendo que o Senhor não vai fazer, mas que o Senhor já está fazendo, para a honra e glória do seu santo nome. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido. E se você pegar esses capítulos aqui, em pouco tempo Jesus dá uma aula magnífica, tanto para as pessoas altamente cultas, mas para aquelas também que não entendiam muito as coisas. E o que Deus falou no meu coração através desse texto são alguns tópicos específicos sobre o quão importante é uma vida. Porque quando você se coloca a prestar serviços ao Senhor, a primeira coisa que você faz muitas vezes é pontuar dificuldades, não é? O cristão preparado, ele assume o chamado. O cristão despreparado, ele dá desculpas, não é verdade? Eu me lembro, assim, eu recebi essa ligação há pouco tempo, e no nosso coração, com a peça lá hoje de manhã, existem sempre duas posições muito claras nas nossas vidas. Sempre quando você é desafiado para alguma coisa, principalmente em relação à vontade de Deus sobre a sua vida, existem duas visões muito claras em nosso coração. A visão que você já consegue enxergar a quilômetros à frente, dizendo: eu vou aceitar Jesus, Ele vai transformar a minha vida, eu vou começar a buscar Ele vai transformar a vida da minha família, Ele vai transformar a vida das pessoas que estão ao meu redor, do meu trabalho, do meu serviço. Mas em contrapartida também existe uma visão dentro de você que diz: não vai dar certo, não vale a pena. Você já tentou uma vez, você já tentou 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Eu me lembro uma vez o Ulisses ministrando aqui, ele dizendo que o Espírito Santo é como se fosse um paramédico. Porque quando ele chega num acidente, ele tira o pulso da pessoa, e enquanto há pulso, ela insiste sobre a vida da pessoa, sabe? Ainda que a pessoa desista de viver, ele está ali fazendo massagem cardíaca, dizendo: você não vai morrer, você não vai morrer, você não vai morrer, você não vai morrer. Assim é o Espírito Santo sobre as nossas vidas todos os dias, bombeando o seu coração como uma mão. Você não vai morrer, você não vai desistir, você vai conseguir. Ainda que essa briga interna seja diária e seja doída todos os dias, Jesus, a palavra que Ele te dá para essa noite é: você não vai morrer. Pode até dar uma parada cardíaca, mas você não vai morrer. Amém? Pode até precisar colocar uma mola no gemão, mas você não vai morrer. Porque quem te sustenta é Deus, irmãos. E se Ele te chamou, Ele banca o chamado. Agora existe a decisão que tem que ser sua. Eu pedi para vocês repetirem essa parte, porque ele diz assim: naquele dia de tardinha, ou de tardezinha, ou já tarde. Um dos grandes dilemas da nossa vida cristã é: qual é o tempo certo para fazer a vontade de Deus? Qual é a hora certa para fazer a vontade de Deus? Esse pequeno versículo fala muito, quando ele diz assim: naquele dia de tardezinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Os discípulos poderiam ter dito: não, Jesus, vamos segurar um pouco, porque não é muito bom velejar à noite, talvez, não sei qual era o horário, mas vamos esperar um pouco, talvez não seja tão bom velejar essa hora, a maré é um pouco agitada. Mas Jesus disse: vamos para o outro lado. Quantas vezes na nossa vida a gente coloca a mesma questão diante de Jesus? Quando você é confrontado a assumir uma responsabilidade em relação, seja qual for a área, em relação à vontade de Deus sobre a sua vida, você coloca a primeira coisa: ah não, eu não sei se ainda dá tempo, eu não sei se eu ainda tenho tempo para fazer a vontade de Deus. Com esse versículo Jesus está dizendo: nunca é tarde para ser usado por Deus. Nunca. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que te chamou, ele entende o princípio,
Ele entende o decorrer e entende o futuro da sua vida. Conheço pessoas que foram, eu sempre uso essa expressão aqui, que o bom é se você ganha uma criança para Jesus, né? Porque você tem a vida inteira dela para Jesus. Mas eu estava comentando com os meninos ali atrás, falando com eles, quanto tempo você acha que dura uma ministração de uma folha? Aí o Daniel falou, aí eu falei, o Lucas falou, uns 40 minutos dele. Falei, pode ser. E o Daniel falou, 5 minutos. Aí eu, 5 minutos numa folha? Aí ele falou, se Deus quiser, sim. Então, irmãos, você pode ter 5 anos de idade e você pode ter 40. Se Deus tem um propósito para fazer na tua vida, Ele pode fazer em 1 ano o que Ele não fez em 30. Nunca é tarde para fazer a vontade de Deus. Nunca é tarde para assumir o chamado que Deus tem na tua vida. Entende? Não limite a palavra de Deus. Eu podia ter 3 linhas de palavra aqui, mas se Deus quisesse, Ele falava 4 horas, porque Ele é Deus. Não limite Deus ao teu tempo, à tua condição, seja ela financeira, física ou espiritual. Se você decidir hoje, quer fazer a vontade de Deus, Ele pode fazer muito mais através da tua vida. Então, irmãos, eles entraram no barco, porque quando você escuta a vontade quando você escuta a voz de Deus, é quase que impossível dizer não. É quase que impossível resistir à vontade de Deus. Todo mundo me conhece, sabe que eu já até comentei isso aqui, né? A minha vontade, há muito tempo eu era inspirado em pregadores que rodavam, sapateavam. Eu escutava muito, eu gostava demais. E eu falei, meu Deus, quando Deus começar a me usar de jeito, eu vou sapatear a igreja todinha. Mas vocês me conhecem e sabem que eu não sou assim. Por muito tempo insisti para que fosse assim. Mas entendo que Deus tem as formas dele de agir. E essa é a forma que Ele tem de me usar. E louvado seja Deus por isso. Entendo que Deus trabalha da maneira que você quiser se manifestar, que Deus quiser se manifestar na sua vida, irmãos. Se manifeste. Mas eu também entendo que Deus, se Ele quiser falar no seu coração, do jeito que você está aí, Paulo, e você for desse mesmo jeito para casa, a palavra é tremenda. Porque eu não limito o poder de Deus, sabe? E a pastora Neta usou essa mesma vertente de outra maneira, dizendo sobre a videira, que às vezes está até cheia de flores, está até cheia de galhos bonitos, verdes, de folhas bonitas, mas a gente sabe que não tem fruto, não é? Então, irmãos, independente da maneira que Deus te usar, seja usado por Ele, seja para falar em línguas e seja para dizer Jesus te ama, seja usado por Ele. E um desses dias eu desafiei o Senhor, Ele atrás, logo quando eu cheguei na igreja, um pouco tempo depois, e eu falei, Senhor, eu queria sentir um pouco da Tua glória. Pesado. Eu me lembro que ainda eram os bancos antigos, eu apoiei a minha mão assim, e eles estavam louvando, quem já pisou no santo. Irmãos, veio um peso tão grande sobre meus ombros, sabe? E não era coisa minha, porque quando é sua você sabe, mas quando é de Deus o negócio é diferente. E foi me pesando de uma maneira, irmão, que eu não consegui nem ficar apoiado as mãos. Eu tirei as mãos e foi pesando até o ponto que eu me ajoelhei. E eu não consegui me colocar de pé, irmãos. E eu chorei daquele momento até o final do culto. Eu lembro que a Sara, a gente ainda nem era casada, ela chegou e disse, o que foi? Está acontecendo alguma coisa? Eu falei, não está acontecendo nada, isso aqui é um sobrenatural. Então, irmãos, não limite o poder de Deus, não limite a maneira que Deus vai te usar. Deus quer te usar. Aleluia. Deus tem um plano, irmãos, na vida de pessoas que precisam você ouvir você dizer para elas que Jesus tem um plano na vida delas. Abraão, irmãos, tinha mais ou menos 135 anos quando Deus disse para ele, Abraão, tem um plano para fazer na tua vida. Sai dessa terra e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Irmãos, Abraão tinha 135 anos. E
Mesmo assim ele entrou no barco e falou: vamos para o outro lado. Qual é a desculpa que eu e você tem em relação a fazer a vontade de Deus? Se um homem de 135 anos disse: eu ainda tenho lenha para queimar, Marcão. Marcão disse que cada cabelo branco dele ali hoje é 20 anos. Eu falei: rapaz, tem uma lenha aí, hein, Marcão? Outra pessoa, Paulo. E a questão de Paulo é um pouco diferente, porque Abraão até conhecia tudo aquilo, mas Paulo buscava uma coisa totalmente contrária. E eu me lembrei da Denise quando eu estava separando essa pessoa, porque a Denise, a despeito de hoje ser cristã, ela sempre foi cristã, mas seguia uma vertente diferente, seguia ensinamentos diferentes, seguia uma visão diferente, que era mais ou menos como Paulo fazia. Talvez quando a Denise foi desafiada a entender o que era verdadeiramente servir a Deus, ela poderia ter colocado no coração dela: mas será que ainda dá tempo de eu aprender tudo de novo? Será que eu estou disposta a caminhar tudo de novo? A entender com outros olhos, talvez olhos mais espirituais agora, tudo de novo? Aprender, quebrar a cara muitas vezes, deixar o ego lá embaixo, porque a pior coisa que tem em relação ao ser humano é quando você sabe demais. Estava conversando com o Marcão esses dias, falando sobre obra, né, Marcão? Tem uns engenheiros que sabem muito, né, pastor? Mas quando ele pega um mestre de obra bom, ele fica no chinelo. Porque às vezes a gente tem muito conhecimento, irmãos, de teoria, mas pouca prática. Não é verdade? Então Paulo, ele tinha muito conhecimento, mas um conhecimento por um lado totalmente alheio ao que Deus tinha sobre a vida dele. Será que Paulo, em seu íntimo, não chegou a se questionar, dizendo: será que vale a pena? Aonde eu estou já sou reconhecido, aonde eu estou já tenho um nome, aonde eu estou já tenho um cargo, já tenho um ministério. Será que vale a pena eu largar tudo isso para seguir algo novo, para seguir algo que modificou meu coração de uma maneira diferente? Será que vale a pena, irmão? Mas Paulo disse sim. E esse Paulo que disse sim hoje é responsável por muito do que você conhece como igreja. Foi um dos maiores missionários já existentes na face da terra. Um cara que as pessoas respeitavam ele sem ele nunca ter pisado no lugar. Mas ele decidiu assumir a responsabilidade e dizer: nunca é tarde para ser usado por Deus. Se Deus te convidou para entrar no barco, irmão, seja 5 horas da manhã, seja 10 horas, seja meia-noite, seja 2 horas da manhã, se Deus te convidou para subir no barco, sobe, porque vai dar certo. Outro ponto que eu acho interessante é que a história por trás disso aqui, e eu nem vou falar da tempestade que aconteceu aqui depois que Jesus subiu no barco, porque eu falei aqui no início que não é fácil. Mas uma coisa que me chama a atenção disso aqui, e que joga o ego do ser humano lá no chão, é que Jesus estava rodeado por uma multidão. Ele tinha acabado de falar muitas parábolas ali na beira acredito na beira ali do mar, rodeado de pessoas. Quem aqui não gosta de estar rodeado de pessoas? Rodeado de amigos, rodeado de pessoas que querem o seu bem, não é? Ninguém faz festa para ser rodeado de inimigos, né, pastor? Você faz festa para ser rodeado de amigos. Como você se sente bem quando você está na presença dos irmãos, está todo mundo aqui reunido? É ou não é bom, irmãos? Tem melhor lugar para se estar? Não tem. Do que do lado de pessoas que te amam, de pessoas que querem ouvir o que você tem para falar, não é? Mas Jesus disse assim: é necessário que eu saia do meio da multidão. É necessário, irmão, se despedir da multidão. Para entrar no barco de Jesus há consequências. Para entender o que Jesus tem sobre a sua vida, há consequências que têm que ser assumidas para a sua vida. E por que eu falo isso, David? Por que o David fala isso? Porque, irmãos, quando você está no meio da multidão, é muito difícil largar o osso. Eu conversando com ela que a gente vai pescar, mas a gente se ministra.
Quando a gente vai pescar, porque às vezes é bom, é um peixe atrás do outro, né? Mas às vezes a gente vai lá só tomar sol mesmo, na muleira. E nessas horas que a gente fica tomando sol, a gente senta um do lado do outro ali, né, pastor? A gente costuma dizer que o bom não é só pescar, o bom é a resenha. Não é, irmão? O bom é a resenha. E eu conversando com ele ali, e ele abriu o coração para mim falando sobre a dificuldade que foi sair do meio da multidão. Todos aqui conhecem o Éder, conhecem? O Éder é uma bênção. O Éder era um dos nossos principais professores da escola bíblica dominical. Era o único professor que dava chocolate. Não é? Era o professor que fazia dinâmica altamente reconhecido aqui na igreja. O Éder aqui tinha uma história. Tinha, não tem. O Éder aqui tem uma história. O Éder em muito tempo chegou a ser aqui braço direito do pastor. Tanto é porque está onde está hoje. Mas o Éder teve que sair do meio da multidão para que a vontade de Deus acontecesse sobre a vida deles. Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos, essa noite? É que muitas vezes a gente se prende às coisas que nos agradam. E isso muitas vezes impede de que Deus faça a vontade dele sobre as nossas vidas. Josué teve que, de maneira direta ou indireta, ser subjugado a sair do meio da multidão que o acolhia. Sabe, irmãos, você tem comida, você tem abrigo, você tem dinheiro, você tem tudo. A pergunta essa noite: o que te motiva a sair do meio de toda essa comodidade para interceder por pessoas que às vezes você nem conhece? Sabe o que motivou o coração do José? Sabe o que motivou o coração de Paulo, de Abraão? O amor. O amor pelas vidas. Eu acredito que Deus colocou no coração deles quão importante era uma alma. O evangelho hoje em dia é muito egoísta. Eu vou para o céu e tá bom. Durante muitos anos eu fui coluna na minha casa. Mas em um tempo eu decidi que eu não queria mais ir para o céu sozinho. E comecei a orar pela minha família. E as coisas estão acontecendo, irmãos. Mas eu decidi sair do meio da multidão. Decidi sair do meio daquilo que só me afagava muitas vezes. Nossa, David, eu até conversei com um pastor. Conversei com um pastor quando a gente estava indo lá para a Planaltina de Goiás, presbítero Flávio, falando sobre a dificuldade que é servir a Jesus nos dias de hoje, em relação a sair do meio da multidão, deixar de lado a tua vontade, sabe? As decepções que a gente sofre em favor do Evangelho muitas vezes, e mesmo assim tem que continuar dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é misericordioso, a sua graça se renova sobre as nossas vidas todas as manhãs. Nem sempre é fácil, irmãos. Às vezes você tem que sair desse meio de conforto. E José tinha tudo, mas decidiu sair em favor do seu povo. Hoje Deus te chama a sair do meio da multidão em favor da tua família, irmãos, dos seus amigos. Ir para o céu é bom, mas ir rodeado de amigos vai ser melhor ainda. Porque esse é o propósito que Deus colocou nos nossos corações: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. As meninas, a Priscila estava perguntando: onde é que você vai pregar hoje? Eu falei: não, hoje não. Ela falou: sim, rapaz, está me entendendo, eu não vou pregar hoje, vou pregar mais uma vez hoje, porque eu prego todo dia. Eu prego com a minha palavra, eu prego com o meu agir, eu prego com o meu testemunho. Sair do meio da multidão e entender tua igreja, onde quer que você esteja, seja aqui dentro, seja debaixo de uma tenda, e você vai dar o mesmo glória a Deus como se nada tivesse mudado. Amém, irmãos? Sair do meio da multidão é deixar de fazer as coisas em função de alguém. É passar a se entregar a Deus por amor e por obediência, e não mais uma vez se tornar escravos, irmãos. O Evangelho muitas vezes tem escravizado as pessoas. Se eu não for, o meu líder vai ver. Se eu não for, o pastor está sabendo. Se eu não cantar, vão saber que eu não estou bem com Deus. Deus não te chamou para ser escravo. Deus te chamou para ser servo. E o servo faz porque ama fazer.
A irmã Dinéia sempre pega aqui todo mundo conhece a irmã Dinéia pela cordialidade dela com os pastores, né? Mas quando você faz o que você ama, irmão, você faz com prazer. Eu gosto de som, eu estava falando com o pastor Edgar, e aí, David, corrido? Eu falei, aqui está tranquilo, porque eu gosto de fazer. Quando você gosta de fazer, as coisas ficam mais tranquilas. Quando você faz por amor, as coisas ficam muito mais tranquilas. Sabe? Tirar de você esse peso de achar que você está fazendo as coisas por obrigação do seu líder, por pastor. Não, faça porque Jesus te ama. Faça porque Jesus tem um plano na tua vida. Faça porque você é grato por tudo que Ele já fez sobre a tua vida. Eu estava ministrando sobre os varões essa sexta-feira, uma palavra dura. E é ruim ministrar palavra dura, né? Mas é necessário. E eu fui para casa, e às vezes eu vou para casa pedir perdão ao Senhor. Eu falo assim, poxa, às vezes o irmão pode me achar muito chato. Mas eu entendo, irmãos, que há dores que são para o bem. Há renúncias que são para o bem. Sair do meio do conforto, do comodismo, muitas vezes é para o seu bem. Então assuma a responsabilidade, irmãos, de sair do meio da multidão, de entender que Jesus não quer te usar só aqui dentro, Ele quer te usar lá fora, porque as vidas que estão lá fora são tão importantes quanto as que estão aqui dentro. Amém, irmãos? Conhecer e prosseguir em conhecer. Capítulo 5, versículo 1, ele diz: entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazarenos, né? Noé se manteve firme no propósito que Deus tinha estabelecido para a sua vida. Uma das grandes tribulações que tem assolado os crentes hoje em dia, eu ministro isso sempre sobre a vida dos varões, é a inconstância. Não saber se você realmente quer estar no barco. Não tomar posição se realmente você está no barco. Você quer estar no barco, mas quer estar com salva-vidas. Porque se o barco estiver afundando, você não comprou a ideia. Você pula fora e que der para salvar, salvou. Não é verdade? É igual um departamento. O apoio em relação ao departamento. É muito bom vir aqui para ver as mulheres louvando. Chega a gente aqui, rapaz, vai até a beira ali, ó. É bom, não é, irmãos? As líderes do departamento devem ficar com a alegria maior do mundo. Não é verdade? Agora é complicado. Eu já dei aula para adolescentes aqui, que eu entrei dentro da sala dos adolescentes e dei aula para 3 jovens, 3 adolescentes. Participar, irmãos, quando tudo vai bem, é muito fácil. Mas manter o compromisso e a constância de Deus, quando o barco começa a balançar, é só para quem quer um propósito com Deus. Sabe por quê, irmãos? Que vai vir dias difíceis. Sim, eles virão. A minha vontade é dizer para você que a partir de hoje ia ser uma maravilha. Mas não, vai vir dias difíceis. E nesses dias difíceis, irmãos, você tem que se perguntar quem é que está no barco com você. É Jesus? Porque se Jesus está no barco, tudo vai dar. Mas se não for Jesus, irmãos, a probabilidade de estar errada é muito grande. É muito grande. Jonas teve essa experiência de não ter Deus no barco. E o fim que ele ia ter se não aceitasse a vontade de Deus sobre a vida dele era cruel. Se manter firme diante de Deus não é só dizer com palavras, mas com atitudes. Uma vez o Nick fez uma ligação para mim dizendo: estou com umas dificuldades aqui de preciso do seu conselho. E eu estava trabalhando. E chega, me atribulei, porque pô, se a pessoa te liga para pedir teu conselho é porque o negócio não vai muito bem. Eu mandei uma mensagem para ele no WhatsApp dizendo: Nilton, agora é a hora de você colocar tudo o que a gente está aprendendo em prática. Eu não tinha mais nada para falar nisso, eu não podia falar, mas eu já tinha falado. Nosso grande problema é a inconstância diante da presença de Deus, de achar que todos os dias Deus precisa falar para você: ei Tiago, eu tenho um plano na tua vida. Ei Marcos, eu tenho um plano na tua vida. Não, irmãos, Deus tem muita gente para dar afago.
Se Ele te prometeu, acredita no chamado dEle. Às vezes a gente fica procurando o afago de Deus. Oh Deus, renova aqui a tua aliança. Por acaso a aliança de Deus se quebra? Para que Ele tem que renovar a tua aliança? Talvez você quebre a aliança, mas Ele não. Se Ele prometeu e você está diante da presença dEle, Ele vai cumprir. Agora, se você quebrou a aliança, aí sim. Agora não fique achando que Deus o tempo inteiro tem que estar falando com você, meu filho. Lembra aquilo que eu falei para você há 5 minutos atrás? Eu ainda vou fazer. Lembra aquilo que eu falei há 10 minutos atrás? Não, se Ele falou, irmão, Ele vai cumprir a vontade dEle sobre a sua vida. Conhecer e prosseguir em conhecer. Jacó se casou aos 73 anos e morreu com 147 anos. Ele viveu por 20 anos na casa do seu sogro Labão. E nesse período ele trabalhou 14 anos para ter o direito de se casar com Raquel, que era a mulher que ele amava. Aí eu te pergunto, se uma mulher vale tudo isso, imagine a presença de Deus. E às vezes você não se submete em relação a Jesus nem um dia, cara. Nem uma semana, nem 2 semanas. Não é? Quando você ama de verdade, não tem anos. Ele trabalhou durante 14 anos para ter a mulher que ele amava nos braços. Jesus, irmãos, eu já dei uma aula aqui em escola bíblica dominical falando sobre o tempo que Ele tem um projeto na tua vida. Que é mais de bilhões de anos atrás, Jesus já tinha pensado em você. Então, irmão, Ele está investindo na tua vida, não é 15 anos não, mais 10 anos, não é 20 anos não. Jesus está investindo na tua vida desde a criação do universo, porque Ele te ama. E se for possível, assim como foi na vida de Jacó, Ele vai trabalhar em função da tua vida 20, 30, 40, 50, 60 anos se for preciso, porque Ele te ama, porque Ele tem um plano na tua vida. Cabe a você hoje escolher a vontade de Deus sobre a sua vida. Amém, irmãos? Outro ponto interessante aqui no versículo 19: Jesus, porém, não lhe permitiu, e aqui você sabe sobre essa história. Jesus entra no barco, se despede da multidão. Durante a noite ali, ele tem uma tribulação no barco, ele levanta, dá aquela voz de comando, o mar, o vento se cala, todos sabem isso. Ele desce do outro lado da margem, pisa o seu pé no chão, e ao encontro dele vem um homem endemoniado. Alguns fatores me chamam muita atenção em relação a isso. Quando você entende a importância da vida diante da presença do Senhor, não existe barreiras, distâncias, circunstâncias que te impeçam de ir ao encontro dessa pessoa. Porque Jesus estava rodeado de uma multidão, estatisticamente falando, não como Ibope, não como a Folha, mas se você pegar estatisticamente falando, era muito mais fácil Jesus alcançar um número maior de pessoas pregando para uma multidão do que atravessando o mar para pregar para uma pessoa. Não é? Só que Jesus sabe a importância que tem uma alma. Ele sabe qual é a importância, qual a alegria que se faz no céu quando uma pessoa se rende aos pés dele. Então ele não mediu esforços, ele saiu do meio da multidão, enfrentou as adversidades que ia ter no mar, pisou naquela terra. E talvez, Marcão, muitas pessoas tenham dito para ele ali: rapaz, não vale a pena não, mas esse cara está aí já tem anos. Esse cara está endemoniado aí por esses porcos aí, o pessoal já faz a caçoada dele na cidade. O pessoal já fica brincando com ele, com doido, é um doido que fica ali. Ó. O pessoal já faz desconsiderar ele como pessoa. Quantas e quantas pessoas hoje estão no vício, irmãos? Estão nas drogas, na prostituição, longe do caminho do Senhor, que já não se consideram mais nem humanos, comendo lixo, dominando ruas, urinando na cidade. Uma vez eu conversando com o Newton a respeito da transformação que é você largar o vício
qualquer que seja a droga, e passar a entender o Senhor como único suficiente salvador da sua vida. E ele falou assim: a principal coisa que Jesus me devolveu foi a dignidade. Eu me entender como pessoa, como ser humano, porque eu não era ninguém me considerava, eu não tinha palavra, eu andava sujo. Jesus me devolveu a dignidade. Talvez essa pessoa endemoniada, ele não queria, irmãos, ali dinheiro, ele não queria comida, não, ele queria a sua dignidade de volta, de voltar para sua casa e entender que as pessoas olhassem para ele como: vai dar certo agora, dessa vez vai dar certo. Porque quantas pessoas estão lá fora que tentam se erguer, irmãos, e voltam para casa, e as palavras que são lançadas sobre a vida dela: ixi, isso aí daqui 2 dias dá do mesmo jeito, daqui 4 dias vai voltar para o mesmo lugar onde ele esteve. Mas quando Jesus chega, irmão, as coisas mudam. Porque Jesus, ele traz uma libertação que não é aparente. Não é uma libertação, irmão, que muda o seu exterior, que não muda, irmão, simplesmente a maneira que você fala, a maneira que você se veste. Não, a transformação que Jesus trouxe para aquele homem foi uma transformação interior, uma transformação que iria impactar vidas no ambiente onde ele estivesse. A importância de deixar a multidão de lado foi a palavra dura que Jesus usou com esse homem. Porque no versículo 19 Jesus diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe ordenou: vá para a tua casa e para os teus, anuncie tudo o que o Senhor te fez e como Ele teve compaixão de ti. Para aquele homem, irmãos, eu imagino que a maior alegria dele seria daquele dia em diante passar a andar com Jesus, passar a estar presente, a aprender mais, a absorver muito mais do que Jesus tinha para ele. Um homem que foi capaz de me livrar daquela legião de demônios. Eu quero seguir esse homem onde quer que ele for. E Jesus olha para ele e fala: você não vai me seguir, porque assim como eu te amo, eu amo toda essa cidade, e é necessário que você fique aí, ainda que sem experiência, ainda que muito novo na fé, mas foi você que eu escolhi para fazer a diferença na vida das pessoas dessa cidade. Esse homem não foi limitado por tempo, por idade, por condição física, por condição financeira. Esse homem não foi limitado por nada. Ele decidiu abraçar o que Jesus tinha para a vida dele e disse: então eu vou voltar e vou dizer para minha família que o Senhor é bom, que a tua misericórdia dura eternamente, que Ele é capaz de tirar você do montão de sujeira, seja qual for a situação que você esteja. Jesus hoje te chama para sair do meio da multidão e assumir o chamado de mostrar para as pessoas o que Ele fez na tua vida, irmãos. Você tem o suficiente, irmãos, para falar de Jesus, para converter multidões. Porque não é você que convence, é o Espírito Santo. Você não precisa saber a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não. Você só precisa saber que Jesus te ama e que Ele tem um plano na vida das pessoas que estão lá fora. Que o resto é o Espírito Santo que vai fazer, não é você. Mas entender isso, irmãos, é doído, porque você quer entrar no barco para voltar com Jesus. O que me chamou a atenção da mensagem hoje, da palavra, da mensagem da pastora hoje pela manhã é que vocês já são limpos. A gente já é limpo, irmãos, mas está faltando os frutos. Está faltando o fruto do teu irmão, da tua irmã, do seu primo, do seu amigo, do seu chefe. Ser limpo só não basta, porque para Jesus não bastou. O endemoniado estava limpo, liberto de tudo aquilo que o afligia, mas para Jesus aquilo era bom, mas não bastava. Jesus queria mais da vida daquele homem. Jesus está dizendo hoje para você: irmão, você até pode estar limpo,
mas eu quero mais. Eu quero que você faça mais. Eu quero que você viva mais. Eu quero que você fale mais. Eu quero que você ministre mais. Porque esse é o chamado de Deus sobre as nossas vidas. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Não é um pedido, é uma ordem. Temos que aprender a amar o que Jesus quer para as nossas vidas. É muito difícil lutar contra a vontade de Deus. E na presença de Deus ainda mais. Eu durante muitos anos resisti à vontade de Deus sobre a minha vida. Porque, irmãos, falar até parece ser fácil, mas viver é extremamente difícil. Porque quando as pessoas falam para mim, e isso é aqui na igreja e em outros lugares que eu vou, Deus tem um plano na tua vida, de pastorado. É bonito demais de ouvir. Muitas vezes afaga o ego da gente. Mas assumir essa responsabilidade não é para qualquer um. E por muitos anos eu resisti a essa vontade de Deus sobre a vida. Até um dia que eu conversando com um amigo meu, ele disse: Deus, você é líder desde quando eu te conheço na igreja. Então você já está pastoreando tem um tempo já. Você já está pastoreando tem um tempo. Só vai chegar o tempo em que Jesus vai falar: agora, Deus. Agora é de você colocar isso aí em prática, que você já está fazendo. Eu já aconselhei jovens, já aconselhei adolescentes. Hoje, falando lá no grupo dos homens, como menino, aconselho os senhores. Eu não tenho filho, mas tenho que dar conselhos a respeito de filho. Meu casamento, graças a Deus, é 100%. Mas eu tenho que dar conselhos para pessoas que têm um casamento abalado. Então, irmãos, entender que quando Jesus entra na tua vida, as coisas não acontecem da maneira que você quer, é aceitar a vontade dele sobre a sua vida. Porque tem dias que vai ser difícil. E na vida desse homem, irmãos, tiveram muitos dias difíceis. Muitos dias difíceis. Mas um dia ele deixou Jesus entrar na vida dele. E as coisas passaram a ser fáceis da noite para o dia? Não. Imagine o julgamento sobre a vida daquele homem. Imagine o levante sobre a vida daquele homem, dizendo: Pai, não sei se eu confio, não sei se eu deixo não sei se eu faço uma conta para esse cara, não sei se esse cara vai honrar, não sei se hoje ele está bem, amanhã ele vai, né? De novo. Então, irmãos, o enfrentamento espiritual ele vai vindo em todos os dias. Todos os dias. Mas Jesus te chamou para vencer. Jesus te chamou, irmão, para uma grande obra. Talvez não seja igual aos que eu citei aqui, mas Jesus tem algo específico na tua vida. Teu ministério, esse ano Deus tem falado muito isso ao meu coração, que Ele não trabalha com acaso, irmão, é com propósito. Se você está no lugar onde você está, Deus tem um propósito nesse ambiente, sim. Ainda que humanamente você não consiga enxergar. Porque muitas vezes nós estamos com os olhos espirituais atados e não conseguimos entender a briga espiritual que acontece ao nosso redor. Mas hoje Deus te chama para tirar essa venda espiritual, para você entender o tanto que você pode ser produtivo em favor dele. Se coloque de pé nessa noite. Já é hora de começarmos a assumir a responsabilidade que o Evangelho nos traz, principalmente em função do reino. Temos perdido tanto tempo tratando problemas que já deveriam ter sido sanados. Eu uso uma palavra meio estranha para os jovens, dizendo que nós às vezes temos que pecar pecados novos. E eles me olham com o olho desse tamanho, né, pastor? Porque o nosso problema é cair sempre nos mesmos erros, se entregar sempre às mesmas coisas, desistir sempre diante das mesmas situações. Mas hoje Deus está te chamando para assumir uma aliança diferente. Deus hoje está te chamando, irmãos, para falar assim: Senhor, não vai ser assim mais. Não vai ser assim, as pessoas não vão olhar para mim assim mais.
achando que os demônios vão voltar para a minha vida. Não, elas vão olhar para mim e dizer: o Senhor está sobre a vida dele. Se ele te aconselhou, pode ir, porque o David é homem de Deus. Se o Lucas disse que pode ir, pode. O Lucas é um homem de Deus, ele tem palavras sábias. A partir de hoje as pessoas vão te reconhecer assim, mas essa escolha é sua. Quem está disposto a fazer um novo desafio em relação à sua família essa noite? E eu não estou falando qual desafio. Não sei se você vai interceder, se você vai começar a frequentar reuniões familiares que você não frequenta para fazer a diferença. Não sei se você vai começar a ligar para pessoas que você não liga, talvez mandar mensagem para pessoas que você não manda. Não sei qual é o desafio que você vai colocar, mas quem quer se desafiar essa noite, acreditando que Jesus pode fazer mais no meio da tua família? Quem quer vir aqui na frente? Mas é diferente, irmãos. É para falar diferente, é para agir diferente, é para orar diferente, é para buscar diferente. Se for do mesmo jeito, pode ficar no seu lugar, não tem problema. Deus vai te dar outra oportunidade. Eu espero que dê. Mas se você sentir no coração de dessa vez vai ser diferente, vem aqui na frente. Não queria usar o passo dessa noite, não, mas eu queria que ele fizesse essa oração aqui para ele descansar. Mas eu queria que o Senhor fizesse essa oração aqui e que você coloque no seu coração, irmãos, entendendo que pode ser diferente sim. Pode ter um impacto diferente sim. Ainda que Satanás diga que não, pode ter um impacto diferente sim, irmãos. Entenda que Deus pode mover montes em teu favor. Talvez essa pessoa que está no seu coração, você já está se questionando desde agora. Não, mas eu sempre orei, eu sempre busquei, eu sempre jejuei por ela. Não, Deus hoje te chama para fazer algo diferente. Não se propõe a fazer a mesma coisa que você fez e não deu certo. Se propõe a fazer algo diferente. Senhor, eu vou fazer algo diferente. Coloca no meu coração. Coloca no meu coração como que eu tenho que fazer, como que eu tenho que pedir, como que eu tenho que agir, como que eu tenho que interceder. Coloca no meu coração que eu acredito que vai ser diferente. Amém, irmãos? O pastor vai orar e você coloque no seu coração essa determinação, que eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer através da tua vida. Não amanhã, irmãos, é a partir de hoje. A partir de agora você vai sair com essa chama acesa dentro do teu coração para fazer a diferença para as pessoas que te servem. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Forte, muito forte, boa ministração desde. Deus abençoe. Falando ali foi o Juninho. Como foi o culto no Buritizinho? Diz: Pai, nós tivemos 4 visitantes hoje e 3 deles aceitaram Jesus como Senhor. Já fez, é feito. O trabalho já deu resultado. Aleluia. Pedro, ele era um discípulo de Jesus, um homem sanguíneo, um homem explosivo, e negou a Jesus 3 vezes. Jesus o avisou antes que isso acontecesse: Pedro, antes que o galho cantar à noite 3 vezes você já me terá negado. Muito bem, Pedro negou a Jesus. Jesus depois o aceitou de volta, ministrou no coração de Pedro, e ele se tornou alguém muito importante para nós. Mas olha, veja bem, o que é mudar de vida, o que é mudar de atitude. O quanto é importante mudar de atitude. Pedro, quando havia uma perseguição em Jerusalém, e ele estava saindo de Jerusalém por causa da perseguição. Estavam matando mesmo os homens de Deus naquela época. E alguém vê Pedro saindo e diz: Pedro, para onde você vai? O que é que você está fazendo? O que está acontecendo com você? Ele cai em si, porque ele já havia negado Jesus uma vez, e ele não estava se sentindo bem em negar uma segunda vez.
Então ele dá meia volta e volta para Jerusalém. Alguém pergunta para ele de novo: para onde você vai, Pedro? Eu vou para Jerusalém para ser morto por amor do meu mestre. Mudança de atitude. Na hora de crucificarem a Pedro, porque ele também morreu crucificado, colocaram ele com a cabeça para cima. Ele disse: não, eu não sou digno de morrer como o meu mestre, me coloquem de cabeça para baixo. Mas ele, agora determinado, aceitou o chamado até a morte. E o que Jesus quer de nós é que nós aceitemos o chamado até a morte. Não é para negar na primeira investida do inimigo, não. Até a morte. Porque uma coroa de glória está reservada para nós, diferente de todo o processo que o mundo nos oferece. O mundo coloca a pessoa lá em cima, mas leva a alma dele para o inferno. Às vezes nós sofremos por amor ao Evangelho, mas temos uma coroa de glória e uma vida eterna com Cristo. Você quer levar o seu parente para lá? Você quer que o seu amigo vá para lá? Você quer que o seu filho vá para a vida eterna? Que o seu esposo, que a sua filha, que a sua esposa vá para a vida eterna com você? Que o seu pai, que a sua mãe vá com você? Seja um instrumento de Deus para isso. E é isso que nós queremos que o Senhor te torne nesta noite, um instrumento dele usado poderosamente para resgate da sua casa. Pai, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, jovens, adolescentes, homens e mulheres, Senhor, já pessoas de bastante experiência com a vida, dizendo que querem ser instrumento seu, aleluias, usado pelo Senhor para ministrar a tua palavra, para dar testemunho da sua grandeza, para dizer que o Senhor é bom, para dizer que o Senhor cura, para dizer que o Senhor liberta, para dizer que o Senhor tem a solução, para dizer que o Senhor tem paz, para dizer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que muda a nossa vida, que muda a nossa história. Eles querem ser usados pelo Senhor, aleluias. Eles querem ser cheios da sua glória, da sua unção, para ministrar em pai em casa, para ministrar, Senhor, no trabalho, para ministrar, Senhor, no meio dos amigos, para ministrar, Senhor, lá no hospital, para ministrar lá na escola, para ministrar, Senhor, por meio das redes sociais, falando do seu amor, da sua grandeza, da separação, do milagre que o Senhor faz nas nossas vidas. Use-os tremendamente, Senhor. Use-os tremendamente, Pai. Mas como o Senhor fez com a vida de Pedro, ele até negou ao Senhor, meu Deus, mas depois ele foi homem tremendamente usado pelo Senhor, que a sua sombra durou os infernos. Faça, Senhor, o milagre na vida dos teus filhos. Faça, Senhor, o milagre na vida dos seus filhos, em nome de Jesus Cristo, tornando-os ganhadores das almas dos seus parentes. Oh, glória a Deus! Para a glória do Senhor, aleluia! Hoje pela manhã, quando a pastora fez aquele desafio, já era algo que Deus havia colocado no meu coração, porque muita gente estava ali sendo ministrada pela palavra de Deus, mas um pouco preocupada. E Deus mostrava para nós naquela manhã, pela manhã, que Ele entraria com salvação na casa de muita gente. Aleluia! E isso aqui é a continuação do que Deus estava ministrando ali pela manhã. Logo vocês vão estar dizendo: olha, pastor, olha, irmã, o meu filho voltou, a minha filha voltou, o meu marido voltou, a minha esposa voltou, o meu pai voltou, a minha mãe voltou, porque Deus vai usar vocês poderosamente dentro da casa de vocês. Recebam esta palavra em nome de Jesus. Aleluia. Volte para o seu lugar, crendo que o Senhor vai te usar poderosamente para ministrar na sua casa. Canta aí. Glória a Deus. Aleluia. Suelen, cadê a Suelen? Opa, está aqui. Desculpa aí, a falta de visão. Até que a Sueli chegue, eu quero pedir aos irmãos, irmão Arenilson, que é o camarada que cuida da
parte financeira da cantina, está pedindo para avisar que tem muita gente devendo cantina, viu? Quem está devendo a cantina, o objetivo dessa cantina não é vender fiado. O objetivo da cantina é pagar algumas coisas que a gente deve ir. E a gente tem feito as cantinas para abençoar a nossa campanha para pagar o mobiliário. Qualquer hora dessa você dá uma voltinha nas salas lá em cima, para ver do que nós estamos falando. Às vezes você pode pensar assim, mas essas poltronas aqui e tal, mas tem outras 9 salas que estão mobiliadas com um mobiliário novinho em folha, para atender o seu filho, para atender você quando entrar na sala, para ouvir a palavra de Deus, para ensaiar, entendeu? Então nós temos 9 salas, na verdade são 8, uma nós acabamos ocupando ali com alguns objetos, não dá para usar como sala de aula, mas nós temos 8 salas de aula prontinhas, já totalmente instaladas para atender cada um dos irmãos. E isso não é barato, a gente tem deixado algumas coisas de lado para atender essa parte de escola bíblica dominical, porque entendemos que é algo especial para a igreja. Entendeu? Nós estamos trabalhando para mudar esse aspecto aqui das salas, a parte da frente. Precisamos pintar, precisamos fazer um piso novo aqui, precisamos fazer uma fachada diferente na igreja, mas nós só vamos fazer isso se você for dizimista e ofertante fiel. Só. Entendeu? E as cantinas que nós fazemos para ajudar no pagamento das mensalidades desses móveis. Entendeu? Então, se você quiser nos ajudar, a mensalidade é R$47. R$47. Nós precisamos pagar ainda 8 parcelas. 8 parcelas. Já pagamos metade, ainda temos a metade pela frente para pagar. 8 parcelas de R$47. Se você sentir no seu coração, você não é obrigado a nada, mas se você sentir no coração de nos ajudar, procure o Ed na vigília lá atrás, que eles vão te dar aí o que é necessário para que você contribua, para que a gente consiga finalizar esse propósito, certo? Isso, no final do culto, os irmãos que ficaram sem a ceia na Rua do Mato, vai ter hoje a reposição e não tem mais, tá, irmãos? Hoje é o último dia e acabou, certo? Reposição de Escola Bíblica Dominical terça-feira, quarta-feira de novo. Peraí, agora é mais velho. A paz do Senhor, irmãos. Estou aqui para dar os avisos a respeito dos encontros de casais, né? O primeiro é que o jantar, né, dos casais vai ser na quarta-feira agora, né, que vai ter uma palestra para os casais e após um jantar. Vai começar às 20 horas em ponto. Eu gostaria de pedir aos irmãos que estivessem chegando o quanto antes, porque vai ter a palestra que é um pouco extensa, depois ainda vai ter o jantar, nós vamos tirar fotos, então, se não dá 11 horas e tem irmão, meu Deus, ainda não acabou, então vamos tentar chegar, né, o quanto antes para que seja tudo feito dentro do cronograma e que acabe no horário certinho, certo? As inscrições já encerraram, porque a gente precisa fazer organizar tudo direitinho, de acordo com as mesas, as cadeiras, tudo que tem disponíveis na igreja. Só que alguns casais que fizeram a inscrição ainda não passaram o dinheiro para a Geise, então tem que passar agora, porque amanhã eu e ela nós vamos sair para comprar tudo que precisa, então é agora, a última oportunidade, tá? E outra coisa, a princípio nós tínhamos falado que ia participar só os casais casados. Só que a pastora e o pastor acharam por bem abrir também para os casais que já estão noivos. E é muito bom, porque às vezes já é um preparatório, né? Glória a Deus, se eu tivesse tido isso, seria muitíssimo bom. Então, para os casais que já estão noivos, vão estar participando, certo? E o que a pastora me pediu para estar pedindo aqui para os irmãos? Na quarta-feira, nós gostaríamos que não estivesse ninguém que já vai estar aqui participando, os casais inscritos, o pessoal que vai ajudar, né? Então, às vezes, tem um adolescente que fala, eu vou também. Não, você não vem. Não pode vir ninguém, adolescente, criança, ninguém. Porque vão ser tratados de assuntos muito específicos, assim, bem claramente.
Então, se tiver uma criança passeando por aqui, um adolescente vai atrapalhar esse assunto ser tratado de forma clara, né? Outra coisa, as crianças que foram inscritas e vão estar participando do dia aqui, vão estar numa salinha, né? São as crianças que não têm com quem os pais deixar. Essas crianças não vão ficar aqui na igreja, elas vão ficar na casa da Gracilene, com a Gracilene, os monitores, tudo certinho, vai ter janta lá para elas também, vai ter lanchinho. Por quê? Já que alguns pais me perguntaram. Porque se ficar na salinha aqui na igreja, acaba vindo aqui para baixo. Chora, quero minha mãe, acaba trazendo. Então, vão ficar lá na casa da Gracilene, certo? Outra coisa, os casais que são do encontro de casais de Caldas Novas, eles precisam, né, como eu já falei, vir bem na beca, arrumadinhos, lindos, cheirosos não precisa. Vai ter ali um muralzinho lindo de fotos, a gente está fazendo, né, umas fotos ali, então não esqueça, tá? Outra coisa muito importante, o pagamento deste encontro de Caldas Novas, irmãos, tem muitos casais que estão com parcelas em atraso, muitos mesmo. Então, se esse negócio não tiver a gente não vai conseguir fazer um negócio bem bacana para vocês, né? Então, assim, irmãos, a respeito do encontro desse jantar também, Deus já esteve falando conosco várias vezes, já usou várias pessoas já chegaram, já falou com o pastor, já falou com a pastora, e todos esses, tanto a palestra quanto o encontro de casais, são propostas que estão no coração de Deus. Deus já falou usando várias pessoas que Ele preparou, Ele vai preparar cada casal para estar aqui na quarta-feira e cada casal para estar no encontro de casais em novembro, certo? Então, assim, nós já estamos orando e gostaríamos de pedir também aos casais que estivessem em propósito de oração, para que tudo seja tratado conforme a vontade do Senhor. Então, venham, irmãos, quarta-feira para essa palestra, para serem ministrados, para receber, para aprender, certo? Em nome de Jesus. E gostaria de avisar que para o encontro de casais restam somente 2 meses. Só 2 meses. Então, a gente precisa correr, irmãos. Vamos tratar de fazer os negócios bem arrumadinho para ficar maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. Obrigada. Saraca. Amém. A bênção não. Apareceu, irmãos, bem rapidinho. Sobre sábado. Eu não sei se todo mundo está sabendo, mas sábado a gente vai fazer o nosso segundo encontro lá no Parque da Cidade. A pastora pediu para a gente estar organizando. Está aberta toda a igreja. Tá? A gente vai para... Quem foi no dia abril? Foi legal, né? Foi só o poder. A Adriana já liberou ele no churrasqueiro, né, Adriana? Glória aí. Amém. Sábado a gente vai estar... durante a semana a gente vai estar passando as informações nos grupos, então fique atento ao seu grupo. Qualquer dúvida, procure o seu líder, tá? É muito importante, irmãos, que você coloque o seu nome na lista até quarta-feira, tá? Se o seu nome não estiver na lista até quarta-feira, quinta-feira não tem mais como colocar. Por quê, Sara? Porque a gente vai se organizar. A gente vai estar fazendo aqui na igreja o arroz e a vinagrete, do mesmo jeitinho que foi em abril. A gente faz o arroz, a vinagrete, e cada família vai levar a carne para a gente poder assar lá, tá bom? Por família... 1 quilo de carne por família, mas se sua família for 10 pessoas, aí você, né, proporcionalmente à sua família, você avalia aí se seu filho come igual um tratorzinho. Assim, cada um vai usar do bom senso para saber, né, como se você estivesse levando sua família mesmo, e leve um tanto de carne proporcional. Todo mundo sabe que lá no Parque da Cidade a gente não tem a gente não tem mercado perto, então você leva o que você for consumir de algum lanche fora, para passar a tarde, principalmente quem for levar criança, levar fruta. Exatamente, que eu falei lá no grupo, se você não tiver condições assim de, Sara, eu vou levar sozinha, junta com outra família, arruma outra família para ficar junto com vocês, divide todo mundo. Em abril os irmãos levaram as caixas de isopor com refri, a Jéssica e a Laiane levaram os negócios lá nos refrigerantes, uma caixa desse tamanho de isopor, levou gelatina para todo mundo. Então assim, irmão, leva para passar o dia no parque. A gente vai chegar lá de manhã e vamos embora à tarde. Leva rede, leva fogo para deitar no chão, leva bola.
Não vou falar isso no microfone. Fique assim, bem à vontade, tá bom? Muito importante, não vai ter ônibus. Então os irmãos precisam se organizar nos carros. Você que tem carro e tem vaga no seu carro, disponibiliza lá no grupo. E você que está precisando de carona, dê um sinal. Eu preciso de carona, viu? Nós não vamos no ônibus porque é para ficar bem à vontade, igual foi em abril. Quem quiser ir embora mais cedo vai, quem quiser ficar lá até... A gente ficou lá até 6 horas da tarde lá e até escurecer a gente só foi embora porque a gente tinha que trabalhar, né? Mas assim, você que quer ir, não colocou seu nome ainda, até quarta-feira, tá bom? A lista tá no grupo das mulheres, mas eu vou estar passando para os líderes, porque se tiver algum jovem, algum adolescente, algum senhor que queira ir conosco, eu vou estar passando e até quarta-feira você coloca o seu nome. Amém, irmãos? E vamos orar para não chover, né? No sábado, pode chover antes, você está precisando de chuva. Amém? Tem alguma pessoa que quer se entregar a Jesus? Leve o compromisso de firmar a sua aliança, de voltar para a casa do Pai, de caminhar no caminho que te levará à vida eterna. Se tem uma pessoa, levante sua mão, ou venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Em nome de Jesus, o tempo nosso hoje extrapolou aí meia hora, mas Deus sabe de todas as coisas. E eu quero propor a você, onde está a primeira pessoa que quer voltar, que quer reconciliar? Cadê o Jorge aqui retornando? Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Segunda pessoa, aonde está a segunda pessoa, por favor? Dê um sinal ou vem aqui à frente. Rapidinho, nós queremos abraçar você, queremos orar com você, apresentar você a Deus e te introduzir no caminho que te levará à vida eterna. Amém? Onde está a segunda pessoa, por favor? Segunda pessoa, onde está? Não temos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar pelo Gabriel, sabendo que o Senhor tem obra, propósito, primeiro com a salvação dele, né? E segundo a determinação dele, o propósito do coração dele. Deus vai investindo, vai nos responsabilizando cada vez mais, e isso é muito importante para nós. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, nós louvamos o teu nome. Nós adoramos ao Senhor pela vida do Gabriel, que retorna à sua casa, meu Deus, reconciliando, retomando o caminho, ó Pai, da vida eterna, da salvação. Pedimos ao Senhor que dê a ele força, dê a ele graça, dê a ele condições de caminhar, de servir ao Senhor fielmente, ó Pai. Fortaleça as suas mãos, fortaleça, Senhor, os seus passos. Dirija-o, ó Pai, naquilo que é a tua vontade. Nós oramos entendendo que o Senhor fará infinitamente mais do que o que estamos te pedindo. No santo nome de Jesus. Amém. Recebe um abraço aí, Gabriel. Mateus vai estar ministrando um abraço para a igreja. Lorena também, em nome de Jesus. Passe na cantina, abençoe a obra missionária, a obra de reconstrução desta casa, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Estenda a sua mão. O cardápio aí é arroz com carne. É carne com arroz e... não é arroz com carne não, né? É carne com arroz, com batata e refrigerante. Só o poder de Deus. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos. Não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Deus te abençoe.